Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as organelas celulares e as membranas celulares, a parte 2 sobre células. Bora lá? Então, pessoal, a gente vai ver agora quais são essas organelas celulares. Elas são pequenas estruturas que estão mergulhadas lá no citoplasma dentro da célula e elas realizam várias funções, né? E essas funções são bem semelhantes aos nossos órgãos internos, né? Porque elas vão realizar funções como circulação, elas vão realizar funções como digestão, respiração, né? Então vamos conhecer aqui algumas delas, tá? As células eucariotas apresentam as seguintes organelas. Elas têm o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, né? Ele tem esse nominho aí porque ele tem umas estruturazinhas aderidas a ele, pequenas bolinhas, como se fossem grãozinhos, que são os ribossomos, tá? O retículo endoplasmático liso porque ele não tem esses grãozinhos aí grudadinhos nele, né? O complexo de Golgi, ou ainda pode ser chamado como complexo golgiense, né? Os lisossomos, mitocôndrias, o núcleo, que é a maior organela, né, dentro da célula, os centríolos, os plastos, os ribossomos e os vacúolos, né? E a gente vai ver aí essas estruturas separadamente. Mas as células apresentam também uma estrutura chamada de citoesqueleto, né? Vamos pensar o que essa palavrinha pode significar? Citoesqueleto, cito que vem de célula, e esqueleto que realiza a função de sustentação, igual ao nosso esqueleto aqui, né? Citossol ou ainda hialoplasma. Bom, pessoal, aqui a gente consegue observar duas células eucariotas. A gente tem a célula animal do lado esquerdo e a célula vegetal do lado direito. E aí no meio está linkado, né, todas as organelas que as duas células apresentam em comum. Ou seja, você vai encontrar tanto na célula animal quanto na célula vegetal. E essas organelas são o núcleo, o nucleolo, o retículo endoplasmático rugoso, o liso, os lisossomos, o citoesqueleto, a mitocôndria, o citoplasma, os ribossomos, o complexo de Golgi e a membrana plasmática. Todas essas estruturas que eu coloquei aí para vocês no meio, você vai encontrar nas duas células. Mas o que elas têm de diferente uma da outra? A gente vai observar que na célula animal, ela vai apresentar a organela chamada de centríolo, né? E é um par de centríolos, né? O que acontece? Esses centríolos eles têm uma função específica dentro da célula animal, por isso que ela só existe nesse tipo de célula, né? E a gente vai ainda encontrar os vacúolos, que são pequenas bolsinhas dentro da célula, envolvidas também por uma membrana, né? Que na célula animal ela vai ser chamada de vacúolo digestivo, mas a gente depois vai falar mais sobre ela. E na célula vegetal, o que a célula vegetal tem de diferente da célula animal? Ela vai apresentar também vacúolos, só que numa dimensão maior, né? Maiores. E ele vai ter uma outra função dentro da célula vegetal, que vai ser de reserva de substâncias. Tá? A gente vai encontrar também os cloroplastos, já vão pensando nessa palavrinha aí que a gente vai falar mais para frente. E ela também tem uma estrutura que fica externa, né? Envolve toda a parte externa da célula, que é chamada de parede celular. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que a célula vegetal tem duas membranas, a membrana celular e a parede celular. E aí, pessoal, estão se familiarizando aí com essa célula? Isso mesmo, é uma bactéria, né? Muito bem. Lembrando aí do nosso primeiro vídeo lá atrás, né? Que eu passei os primeiros slides, a bactéria tem esse formato aí de bastãozinho, né? E ela é chamada de bacilo por causa desse formato. E vai lembrar muito bem os lactobacilos que a gente tem lá no Yakult. Lembra que a gente comentou? Então, são bactérias que vão fazer bem para a nossa saúde, que vão ajudar aí na flora intestinal, no funcionamento do nosso intestino. Então, nem toda bactéria é nociva à saúde, tá bom? Então, o que uma célula bacteriana vai apresentar?
Ó, ela tem ausência de organelas membranosas, ou seja, ela não tem retículo endoplasmático liso, granuloso, mitocôndrias, lisossomos, ela não tem nada disso, né? Elas apresentam apenas os ribossomos, né? Lembrando que ribossomo faz o quê? Síntese de proteína, que a gente vai falar rapidamente lá na frente. Apresentam ausência de um núcleo delimitado, porque é o que vai caracterizar ela ser uma célula procariota, né, dos seres procariontes, que não tem membrana nuclear ou carioteca. Não apresentam citoesqueleto. Pode haver ainda uma parede celular externa à membrana plasmática, assim como as células vegetais, elas podem apresentar aí uma segunda membrana. Tudo bem? Aqui, pessoal, nós vamos ver as funções de cada componente celular, né? Então, quando a gente fala aí no citoplasma, a gente tem que lembrar que existe o citossol ou hialoplasma. É um líquido gelatinoso, tem uma consistência bem semelhante ao gel, tá? E pode possuir consistência mais fluida em determinadas partes, ou seja, mais líquida, e mais concentrada em outras partes, ou seja, mais densa, tá? É rico em água, proteínas, né, glicose, compostos lipídicos, lembrando que lipídios são gorduras, né, e substâncias que irão comportar as organelas celulares e ainda o citoesqueleto, tá? Esse citossol, ele vai realizar um movimento dentro da célula chamado de ciclose, tá? É um movimento circular dentro da célula. Então, ele ajuda aí na circulação das organelas e de todas as substâncias que estiverem mergulhadas aí nele. Tá? O citoesqueleto vai ser a estrutura responsável aí por dar sustentação e resistência às células, né? Além de ajudar também na movimentação celular por meio de microfilamentos encontrados na sua estrutura. Nos movimentos intracelulares, o citoesqueleto auxilia no transporte das organelas dentro do citoplasma. Então, a gente vai ver aí algumas manifestações das membranas, né? Num processo aí que a gente vai verificar dela comer o seu alimento, né? Vamos colocar assim entre aspas, né? Que vocês vão entender como é que uma célula se alimenta. E o citoesqueleto vai estar também envolvido aí nessa movimentação, tá? E os ribossomos? Os ribossomos são pequenas estruturas, né? Em formato de grânulos, né? Que é o diminutivo lá de grãozinhos que a gente já comentou, encontradas tanto em indivíduos eucariontes quanto procariontes. Então, é a organela que a gente vai achar tanto na célula animal e vegetal quanto nas células bacterianas, tá? Não possuem, lembrando que as células bacterianas não possuem membrana carioteca. Ela vai atuar no controle e regeneração das células, sintetizando proteínas. Lembrando que sintetizar proteínas é produzir proteínas, tá? Então, ela vai ajudar aí na síntese proteica, né, dentro das células. Bom, aqui a gente tem duas organelas membranosas, o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso e o retículo endoplasmático liso, né? Vocês podem observar aí pela imagem que eles estão bem próximos um ao outro, né? E bem próximos do núcleo da célula. A principal diferença que a gente vê visualmente aí entre um e o outro é que o retículo endoplasmático granuloso, ele tem aderido os grãozinhos lá de ribossomos e o liso, não, tá lá lisinho, bonitinho, né? As duas organelas são responsáveis por transporte de substâncias, né? Elas vão transportar para outros locais fora da célula, né? E dentro da célula. A diferença também entre os dois é que o retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteínas e o retículo endoplasmático liso sintetiza lipídios, gorduras, né? E o retículo endoplasmático liso, ele também vai estar envolvido no metabolismo da célula, ajudando com parte da desintoxicação. Quando tem ingestão de antibióticos, ingestão de álcool, ele vai degradar as moléculas desses medicamentos, né? E do álcool, né? Para evitar aí a pessoa ficar tóxica, né? Devido a essas substâncias. Aqui nós vamos falar sobre o complexo golgiense, como o próprio nome já lembra, né? Complexo é uma coisa assim, uma estrutura bem
detalhada, cheia de funções dentro da célula, mas nós vamos falar das básicas, tá? Só das funções básicas aí do complexo Golgiense, que é armazenar, modificar e exportar proteínas, né, que são sintetizadas lá no retículo endoplasmático rugoso, e também carboidratos, tá? O complexo Golgiense, ele funciona mais ou menos como um almoxarifado. O almoxarifado armazena materiais e quando você precisa de algum material, você faz uma requisição, leva no almoxarifado e ele te dá aí o material que você precisa. Então, na célula, ele vai fazer função semelhante. A célula precisa de alguma coisa, então ele vai liberar aí essa substância aí para a célula, tá? Os lisossomos também são bem interessantes, são responsáveis pela digestão da célula. Dentro deles existem as enzimas digestivas que vão realizar a digestão da célula. Então, tudo aquilo que a gente come, que a gente ingere, vai parar na circulação, na corrente sanguínea, são levados pelas células do sangue para todas as outras células do nosso corpo. O que elas levam? Esses nutrientes que nós consumimos, que são quebrados em partículas pequenas, bem pequenininhas, são degradadas, né? Para serem absorvidas facilmente aí por essas células. E as enzimas digestivas vão quebrá-las em partículas menores ainda, para que o metabolismo celular continue funcionando. Uma curiosidade sobre os lisossomos, a gente diz que ocorre, por exemplo, vocês conhecem o girino, né? O girino que vai virar sapinho lá, que todo mundo acha que ele é um peixinho, né? Ele tem uma cauda na primeira fase de desenvolvimento dele, que é na água, né? Respira lá por brânquias, e aos poucos, né, conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai perdendo essa cauda. Como é que ele perde essa cauda? Por um processo chamado autólise. Os lisossomos liberam as enzimas e elas vão digerindo parte da célula, né, até ele se desenvolver completamente aí e se transformar no sapinho aí que a gente conhece, né? Olha como os lisossomos são importantes aí, tá? Para vários seres vivos. E por último aí, as mitocôndrias, que também são importantíssimas dentro da célula, né? As mitocôndrias também são bem complexas, né? Elas têm o DNA mitocondrial, ou seja, elas podem se duplicar, né? Realizar divisões aí de acordo com a necessidade da célula. Por quê? Porque ela fornece energia para a célula. Ela é responsável pela respiração celular. Essa é a principal função aí das mitocôndrias, né? Então elas podem se reproduzir sozinhas. E elas são bem bonitinhas, ó, parece um feijãozinho aí com um riozinho aí no meio, né? A coloração aí que eu coloquei para vocês, tá bom? Então, não esqueçam, né, dessas organelas aí, que elas são muito importantes aí dentro da célula. Pessoal, antes de falar aqui dessas duas organelas, só lembrando mais uma coisinha sobre as mitocôndrias, vocês conhecem o espermatozoide? O espermatozoide também, ele vai possuir aí perto do rabinho dele, daquela cauda, uma bateria de mitocôndrias que vão produzir energia para ele movimentar essa cauda e poder nadar, né, até alcançar aí o óvulo para fecundá-lo, tá bom? Então aqui a gente vai falar sobre os centríolos e os cloroplastos, isso mesmo. Os centríolos são organelas formadas por microtúbulos que vão ajudar os cromossomos, né, a se separarem na hora da divisão celular. O que é isso? Toda célula realiza processo de divisão celular. Uma célula vai originar duas células iguaizinhas a ela, por exemplo, né, num processo que a gente chama de mitose. E esses centríolos, ele vai ajudar na separação da molécula de DNA. Ela vai se condensar de um jeito que vai se transformar nos cromossomos, que tem aquele formato de X, tá? E aí eles vão separar, por quê? Porque cada célula nova vai ter que ter a mesma informação genética da célula anterior, tá? E isso nas células animais. Lembrando que os centríolos são organelas específicas de células animais, tá? E o centríolo também vai estar associado aí com a presença de cílios e flagelos, né? Auxiliando na locomoção e na captura do alimento de alguns protozoários, por exemplo, né? O paramécium, a gente vai ver o tripanossoma também, que tem uma cauda, né? Então, os microtúbulos, os centríolos vão estar relacionados.
Se vocês observarem aí nesse desenho, né, são 9 conjuntos de 3 microtúbulos, né, dispostos aí essa figura geométrica que vocês estão vendo aí, né? Parece até um solzinho quando você olha ele assim por cima, né? Agora imagina alguém visualizar isso dentro de uma célula microscópica, né? Isso aí é bem menor ainda, tá? Embaixo a gente tem aí os cloroplastos. Olha só como que ele é. Esse cloroplasto ele tá com um corte para vocês verificarem como é dentro dele. Vocês estão vendo aí várias pecinhas aí, parecem, né? Até parece fichinha de jogo, que são os grânulos, né? Aí ele vai ter uma membrana externa, uma membrana interna, né? Os plastos, eles são característicos de células vegetais. E os cloroplastos apresentam clorofila, né? Que vai dar pigmentação verde às plantas e estão relacionados com o processo de fotossíntese da planta, tá? Então, por causa dos plastos, as plantas conseguem captar energia luminosa, a energia do sol, transformar ela numa energia química, produzir compostos orgânicos, que são os carboidratos, né, que vão fornecer aí o alimento para ela. Então elas são produtoras, produzem o próprio alimento, e nós, participantes aí da cadeia alimentar, adquirimos, né, através da nossa alimentação, consumindo diretamente ou indiretamente, né, essa energia aí produzida pelas plantas, tá? Então, função dos plastos é a realização aí da fotossíntese. E por fim, aqui nós vamos falar, né, sobre os vacúolos e o núcleo. Os vacúolos, eles têm função de garantir a reserva de substâncias, por exemplo, né, na célula vegetal, como a seiva, e regular a entrada e a rigidez dos tecidos vegetais, permitindo que a planta fique mais ereta, por exemplo. Então, nessa imagem aí, é justamente um vacúolo de uma célula vegetal, tá? Mas na célula animal, a gente também vai encontrar vacúolos que vão funcionar como se fosse um estômago, né? É onde vai ficar armazenado o alimento, ele é chamado de fagossomo, tá? E vai sofrer a ação das enzimas produzidas lá pelos lisossomos no processo de digestão, tá? E nós vamos ainda ver que certos protozoários que vivem num ambiente aquático apresentam um outro tipo de vacúolo, que é chamado de vacúolo contrátil ou pulsátil, né? Que vai funcionar como se fosse uma bomba, expelindo a água que entra em excesso dentro do corpinho aí desse protozoário, tá? Então, ele pode apresentar 3 funções diferentes, dependendo da localização dele em cada célula. Na célula animal, vacúolo digestivo. Na célula vegetal, vacúolo de reserva. E na célula de um protozoário, um vacúolo pulsátil ou contrátil, tá? Embaixo aí a gente tem um núcleo também, como se ele tivesse com um corte. Aí a gente não vai visualizar o nucleolo, por quê? Porque eles fizeram uma imagem aumentando, ampliando, para a gente verificar que é o que tem lá dentro do núcleo? A molécula de DNA. Parece uma escadinha toda torcidinha, né? Então, o núcleo ele guarda a coisa mais importante do ser vivo, que é o seu código genético, a molécula de DNA. Vocês já ouviram falar, vamos fazer um teste de DNA, vamos fazer um exame de DNA, né? No DNA a gente consegue fazer um mapeamento genético e detectar várias situações que a gente pode herdar dos nossos pais, que herdaram dos nossos avós e que nós talvez passemos para os nossos filhos, que são as características hereditárias, né? Inclusive algumas doenças, né, que podem ser transmitidas aí de pai para filho. Então, tudo isso está localizado no nosso código genético. Até as nossas características pessoais está localizado lá no nosso DNA. Cor de cabelo, cor de pele, cor de olhos, por exemplo, né? Altura, formato da arcada dentária, né? Uma pinta que você tem, uma mancha de nascença, né? Tudo isso vai constar lá no seu código genético. Só não consta nele o que você adquire de característica pós-nascimento, né? Então, por exemplo, se você tem uma cicatriz que você herdou
depois que você nasceu, não foi o seu código genético que determinou isso, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. E a função do núcleo, né? O núcleo está relacionado com todas as funções que ocorrem dentro da célula. Ele controla, ele comanda tudo dentro da célula. Então, a gente pode associar, fazer uma relação aí do núcleo com o nosso cérebro, né? O nosso cérebro que comanda todas as nossas ações, na célula é o núcleo quem vai fazer esse comando, tá bom? Aqui nós vamos falar sobre as membranas celulares, tá? Membrana celular, membrana citoplasmática ou ainda membrana plasmática, né? É a membrana presente em todas as células, nas células das bactérias, dos fungos, dos protozoários, de todos os animais, de todos os vegetais e todas as algas, tá? Então é uma membrana que está presente em todas. Ela tem a função de delimitar a célula e controlar as substâncias que entram e saem da célula, tá? Ela é uma fina película lipoproteica formada por fosfolipídios e proteínas, né? Ela tem essa aparência aí que vocês estão vendo na imagem, né? Que é um modelo do mosaico fluido que foi proposto lá em 1972 por Singer e Nicholson, né? Para explicar a estrutura da membrana. Por quê? Porque a membrana plasmática, a membrana celular, ela é uma membrana semipermeável. Significa o quê? Que ela possui uma seletividade, ela seleciona substâncias que passam por ela. Então, eles deduziram aí, né, que ela propuseram, né, que ela tem aí duas camadas de lipídios e as partículas de proteína aderidas aí, inseridas aí no meio e promovendo essa comunicação entre o meio interno e o meio externo, tá? Mosaico, porque ela parece realmente aí um mosaico, né? Se vocês não conhecem o mosaico, a gente costuma brincar, fazer atividades de arte, quando você pica um monte de papelzinho lá e compõe uma imagem com aqueles quadradinhos, triângulozinhos, né? E vai formando aí a imagem, tá? Então tá aí o modelo do mosaico fluido, né? Caracterizando aí a membrana, o corte da membrana plasmática. E ela a espessura dela é tão fina, tão fina, tão pequena, que ela chega a variar entre 7,5 e 10 nanômetros, tá bom? É bem fininha mesmo. Bom, ainda falando da função da membrana celular, né, ela funciona como uma barreira seletiva. Ela delimita, né, o que entra e o que sai dentro da célula. Então, esse transporte de substâncias de dentro para fora e de fora para dentro, ele pode se dar de duas formas. Ou ele pode ser um transporte ativo, ou ele pode ser um transporte passivo. Ativo é quando exige energia da célula, ela força a entrada ou força a saída de determinadas substâncias. E passivo é quando essa substância passa livremente aí por essa membrana sem que ela tenha gasto de energia. Então, vocês estão vendo aí esse esqueminha aí que eu coloquei para vocês, né? A membrana plasmática realiza transporte de substâncias, esse transporte pode ser passivo ou ativo, passivo quando não tem gasto de energia, ativo quando tem gasto de energia, né? E dependendo aí das moléculas, quanto maiores as moléculas, maior vai ser o gasto de energia realizado aí pela célula, tá bom? Aqui, outro exemplo, né, onde vai ocorrer gasto de energia quando a célula vai se alimentar. Então, na imagem A, vocês estão vendo uma célula que representa uma ameba, um protozoário, que vai fagocitar o alimento, tá? Então, esse termo fagocitose é o ato da célula comer. Fago significa comer, citose, célula, tá? Então, ela vai projetar a membrana e vai envolver essa membrana num vacúolo que vai ser o vacúolo digestivo. Depois que ela envolveu essa partícula sólida aí, o que vai acontecer? Os lisossomos vão atuar, vão liberar as enzimas digestivas, que vai quebrar essa partícula aí que foi englobada em partículas menores ainda. A célula absorve aquilo que é necessário
e o que não for é expelido pelo mesmo processo, né, de expulsão, só que é chamado de plasmocitose. Na imagem B é o contrário, a gente vê o exemplo de pinocitose. Pino significa beber, o ato da célula beber, né? A célula não tem boca, tá? Então vai ocorrer o quê? Uma invaginação. Vai haver uma pressão da partícula líquida de fora para dentro da célula, até que a célula envolva essa partícula também num vacúolo digestivo, que é chamado de pinossomo aí, lá em cima é fagossomo, né? E as enzimas digestivas vão atuar aí nessa substância aí líquida, quebrando também partículas menores para que a célula realize a digestão. E aquilo que não for digerido é eliminado aí para o meio externo, tá? Então, esses dois processos exigem gasto de energia por parte da célula, né? Então, se ela gasta energia, ela vai precisar o quê? Da mitocôndria lá que vai produzir a energia aí para a célula, tá bom? Nessa outra imagem aqui, a gente vai falar da membrana carioteca ou membrana nuclear, que é a membrana que vai ter a função de envolver o núcleo, protegendo, né, a molécula aí de DNA. E vocês podem observar aí que ela também é cheia de poros, né? Esses poros permitem aí a passagem também de substâncias de dentro da célula para dentro do núcleo e de dentro do núcleo para dentro da célula, tá? Então, a membrana carioteca ou membrana nuclear, também como ela pode se chamar, né? Ela é bem complexa, né? Também é lipoproteica e também é revestido internamente por filamentos de proteína, tá? A função, como eu já falei, é proteger o material genético encontrado aí dentro do núcleo. E nas células eucariotas, ela delimita esse núcleo. Na célula procariota, ela nem existe, tá bom? E, finalmente, nós vamos falar agora sobre a parede celular. A parede celular existente nas células vegetais, nas bactérias e alguns fungos, tá? Na célula vegetal, ela também pode ser chamada de membrana celulósica, porque ela é composta por celulose. E lembrando que a celulose é utilizada na produção do papel, na fabricação de papel. Ela é uma camada resistente, flexível e ocasionalmente rígida. E a principal função dela é proteger a célula e dar sustentação para as plantas, tá? Além também de facilitar aí o transporte e secreção de substâncias por parte dela, tá? Colaborando também com a absorção, né, de substâncias do meio externo e interno, né? E também ela evita um processo chamado de plasmótise, né? Que significa isso? A ruptura da célula devido ao aumento de líquidos no seu interior. Porque se entrar muita água dentro de uma célula, ela pode explodir. E a parede celular ajuda nesse processo, para que ela não se rompa, tá? Mantendo aí a célula em perfeita situação. Tudo bem? Bom, pessoal, então a gente chegou ao fim, né, da parte 2 sobre células. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, falem comigo, mandem mensagens lá no meu WhatsApp, lá no Classroom, né? E não fiquem com dúvidas, tá bom? Estudem antes de realizar as atividades. Beijos e obrigada e fiquem com Deus.